Pessoal, estamos de volta e hoje nós temos algo da parte de Deus muito interessante para nós meditarmos. A palavra de Deus que durante muito tempo traz confusão na mente das pessoas, que é o caso de Jefté. A Bíblia diz que do voto que ele fez, é interessante que muitas das vezes a gente faz votos semelhantes e um título apropriado para isso é cuidado com a boca. Cuidado com a boca. Alguém pode pensar em alimentação, em comer muito, em ser glutão, mas nem sempre quando a Bíblia nos chama atenção para esses detalhes, está se referindo a isso. A história de Jefté, que é conhecida por muitos, ela aconteceu no período dos juízes de Israel e tem lições preciosas para nós. Jefté, filho de Gileade, com a concubina, rejeitado pelos seus irmãos, expulso do seio da família, para não herdar com eles. Depois de um tempo, Edom, o rei de Edom e os amonitas pelejaram contra Israel, e Jefté, que tinha saído do meio da família, expulso da família, foi embora e com ele se aliou muitos homens indesejáveis, pessoas que não eram vistas com bons olhos, homens criminosos. E Jefté viveu a vida dele, construiu uma família, teve um lar, uma família, gerou uma filha. O tempo passou, Israel acossado pelos seus inimigos, sem ter um líder para guerrear com eles, por eles, foi em busca de Jefté. Jefté ouviu, questionou aquela situação, mas cedeu e foi com os seus irmãos de Gileade a um conselho, propôs condições, foram aceitas as condições, e ele tentou negociar com os amonitas, com o rei amonita, contra aquela situação. Interessante que em nenhum dos seus momentos que ele atuou como diplomata enviando seus mensageiros, as negociações foram aceitas e ele saiu a peleja. E quando sai a peleja, ele faz um voto. Ele fala com o Senhor: se o Senhor for comigo e me der vitória nesta peleja, aquilo que em primeira mão sair da minha casa, da porta da minha casa, quando eu retornar em vitória, isso eu sacrificarei ao Senhor. Um voto. Quantas vezes nós tropeçamos naquilo que falamos? Daí o cuidado com a boca, cuidado com o que a gente fala, cuidado com as nossas expressões, com o nosso linguajar. Há um ditado que diz que uma flecha lançada, uma palavra dita, jamais voltam atrás. E Jefté, ele está tratando com Deus, com Jeová. Ele sai à peleja e a Bíblia nos diz que Deus entrega os seus inimigos nas suas mãos. E ele volta feliz, vitorioso com os seus homens, com o seu exército. E voltando com os seus homens, a sua filha sai da sua porta alegre, feliz, cantando, dançando e adorando a Deus. E quando Jefté percebe isso, ele sente doer o seu coração por causa do voto que ele fez. A Bíblia nos alerta para os votos precipitados. Cuidado com a boca, cuidado com o que a gente fala.
Que votos eu e você temos feito? Como é que nós temos tratado com Deus? Precisamos meditar nisso, precisamos pensar sobre isso, para não fazermos como Jefté fez, um voto de tolo. Um voto de tolo. Mas a Bíblia diz que ele retornando, depois daquele encontro com a sua filha, triste e pesaroso, ele diz para sua filha que ela faz o seu coração definhar, doer, chorar por causa do que ele havia falado, prometido ao Senhor. E a sua filha, talvez uma adolescente resignada, ela diz para ele: pai, o que o senhor tratou com Jeová, cumpra o seu voto, cumpra o seu trato. Só me deixe sair com as minhas amigas e por 2 meses ir pelas colinas e chorar a minha virgindade. E ela foi, depois dos 2 meses, ela retorna e a Bíblia diz que Jefté cumpriu o seu voto. Voto que ele fez para com o Senhor. E aí eu pergunto, ele matou a sua filha? Ofereceu-a em holocausto? Ele fez isso mesmo? É lamentável que tantos teólogos, tantos estudiosos da Bíblia, pesquisadores, concordem com essa ideia de que ele sacrificou a sua filha em holocausto ao Senhor por causa de um voto que ele havia feito. E eu penso que esses homens e mulheres até, que defendem essa ideia, este pensamento, não leem a Bíblia, o que a lei diz sobre isso, para termos uma ideia, apenas um versículo dentre tantos, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 31. Preste atenção ao que o Senhor está dizendo nesse texto aqui. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem estas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Esse versículo, ele começa com Deus dizendo: não façam como as nações que estão ao seu redor, na terra que eles conquistaram, que eles não procedessem como isso. E quando a gente lê, quando a gente estuda a palavra de Deus, o Pentateuco, a gente observa na palavra do Senhor que havia um cordeiro, havia um animal para ser sacrificado no lugar do filho. Eu não entendo, não compreendo porque as pessoas dizem que Deus permitiu que Jefté fizesse isso, se a sua palavra diz exatamente o contrário. Se fosse assim, observe que mesmo antes da lei, quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, e Abraão obedientemente sobe o monte Moriá, prepara o altar, amarra o seu filho Isaque, coloca-o sobre o altar e levanta o cutelo, a faca para imolar Isaque, e no momento que ele que ele vai fazer isso, uma voz do céu brada para que ele não faça. E que ao levantar os olhos, ele observa do outro lado um cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. Se Deus quisesse sacrifício humano, ele não permitiria que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque? Sim, acredito que sim. Mas Deus providenciou um cordeiro. E eu acredito que no caso de Jefté, Deus também, e de acordo com a sua palavra, com a lei que ele criou e deu ao seu povo, um cordeiro, um animal, um novilho, tomaria o lugar de sua filha e ela viveria a sua vida. O lamento desta moça, desta adolescente, é que jamais se casaria, que ela não geraria filhos. Cessou ali a oportunidade de Jefté ter os seus descendentes
e daí lamentar. Compreenda uma coisa. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Precisamos ter cuidado com a nossa boca e com o que a gente fala a respeito da palavra de Deus. Precisamos compreender o que a Bíblia nos ensina a respeito dos textos e de fatos encontrados na palavra de Deus. Moral da história é que, antes de falar, pense nas possíveis consequências do que você vai dizer. Moral da história, antes de falar, pense nas terríveis consequências que acontecerá por meio das suas palavras, por meio daquilo que a gente fala, que a gente diz, que a gente promete, que a gente vota a Deus. Entenda uma coisa, Deus nos diz para não votarmos se não temos condição de cumprir ou se não temos o desejo de fazer isso. O próprio Jesus Cristo, e eu penso que ele tinha na sua mente a imagem do sofrido Jefté, quando ele alerta os seus discípulos para não votar. Tiago, irmão do Senhor Jesus, também nos alerta sobre isso. Jesus diz que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Tiago diz que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não. Que Deus te abençoe e que você tenha cuidado com a sua boca.